Olá, esta é uma gravação sobre a apresentação do estado do solo, a primeira parte. Esse material ele destina-se aos alunos do curso superior de tecnologia em construção de edifícios. E ele faz parte da apostila Estado do Solo, que apresenta mais minuciosidades sobre o tema. No sumário, nós teríamos considerações, índices físicos, estado das areias, estado das argilas, identificação tátil-visual do solo e prospecção do solo. Abordaremos nessa parte aqui apenas as considerações e a descrição dos índices físicos, a dedução, estado das areias, estado das argilas, identificação tátil-visual e prospecção numa segunda parte. Então, dentro das considerações, nós temos que uma parte do volume de um solo é ocupada pelas partículas sólidas e a outra parte por água e ar. Nós podemos abstrair que o solo é constituído então de três fases: partículas sólidas, água e ar. As partículas sólidas, água e ar são apresentadas neste modelo, que é um modelo de abstração. Se considerarmos que a água toma todos os vazios constituídos pelo ar, no caso dos solos saturados, nós temos apenas duas fases: partículas sólidas e água. Ainda em considerações, a governabilidade do solo ela é relativizada pela quantidade de sólidos, de água e de ar. Essas proporções em cada fase são expressas por relações matemáticas e são diversas para expressar essas proporções. As três fases, de fato, são uma abstração para calcular os parâmetros do solo de interesse geotécnico. Aqui ao lado nós vemos uma figura que seria como é o solo, né? Constituído de vários tipos de partículas, inclusive orgânicas, e de vazios. E adsorvida, ou seja, faceando cada partícula, nós temos umidades. Não? Mesmo que nós consideremos a amostra inteiramente seca, naturalmente haverá uma umidade higroscópica. Nós podemos considerar um solo seco apenas aquele que nós passamos por processo de ensaio que colocamos na estufa. A quantidade de água pode variar, a água pode também variar em função da evaporação e da compressão do solo. As partículas sólidas não se modificam, embora em alguns casos, por exemplo, solos tropicais, essas partículas podem se fragilizar diante de compactação mecânica. O índice de vazios é um parâmetro de resistência do solo bem característico, por exemplo, das areias. A areia compacta tem índice de vazios menor que a areia fofa. Por sua vez, a areia compacta tem mais resistência que a areia fofa, por obviedade. A umidade também afeta o comportamento do solo, né? Conforme o tipo do solo, afeta muito. Vemos aqui, por exemplo, um solo argiloso que sofre o impacto da chuva, né? Parte da água é absorvida e parte da água fica aqui na superfície. É visível isso na natureza. Depois vem o sol, né? Esse sol vai fazer com que haja evaporação. Essa evaporação sobe, né, para a atmosfera e o que resulta é um solo ressecado. Aqui nós temos um caso da compactação. Passou o rolo da compactação, essa distância, né, essa espessura do solo é diminuída. Se diminuiu o índice de vazios, portanto, nós temos uma maior resistência. Nós temos agora a descrição da umidade, que é a relação entre o peso da água e o peso dos sólidos, e é também chamado de teor de umidade. É um índice físico direto,
importantíssimo. A representação é pela letra W e pode ser determinada no campo por um uso de speed ou em laboratório em estufas. E os teores de umidade variam entre 10% e 40%, em casos normais, né? Mas há solos que chegam até 150%. Agora vamos ver aqui um vídeo sobre o ensaio de umidade. Hoje eu vou mostrar para vocês como faz a umidade de um solo. Primeiro você tem que ter essas vasilhas que possa ir numa estufa e suportar até 105 graus. Você identifica ela com uma caneta de retro. Aqui eu vou colocar a amostra 1. Você vai pesar essa amostra numa balança analítica e você não vai parar a balança, você vai anotar o peso do frasco. Aqui no caso deu 15 gramas, 1557. 15.557. Aí você vai pegar o solo que você vai fazer a umidade e vai colocar aproximadamente 5 gramas de solo. Não precisa ser a quantidade exata, porque depois no cálculo dá certo. Aí como eu tinha dado 15, vai colocar até aproximadamente 20 gramas de solo. Aqui de 5 gramas que a gente pesou, e eu vou anotar esse valor também, que é o valor antes de ir para a estufa. Agora eu vou pegar essa amostra de solo e vou deixar por 24 horas numa estufa de 105 graus. Depois de 24 horas, retirar a amostra da estufa, com cuidado porque vai estar quente, colocar dentro de um dessecador e esperar uns 5 minutos até atingir a temperatura ambiente. Após deixar 5 minutos dentro do dessecador, nós vamos retirar a amostra e colocar na balança para ver o peso. Agora nós vamos parar a balança e ver o peso atual, depois de 24 horas na estufa. Então, esse é o valor que nós vamos anotar, 19,0389. Agora em uma planilha do Excel, nós vamos colocar os dados encontrados. Aqui nesse T, nós vamos colocar o valor da lata sozinho, que no caso foi 15,57. Aqui no TU, nós vamos colocar o valor da lata mais a amostra, que no nosso caso foi 20,0844. E no T105 é o valor da lata mais a amostra após 24 horas em estufa 105 graus, que foi 19,0389. Aqui no U% é a nossa umidade, então nós vamos ter que fazer um cálculo. Aqui vai ser o valor de C3, que é no caso a amostra mais a lata, menos o valor encontrado após as 24 horas na estufa, multiplicado por 100 para achar o valor em porcentagem, dividido pelo valor após 105 graus por 24 horas, menos o valor da lata sozinha. E aqui nós chegamos no valor da porcentagem da umidade desse solo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe um comentário no vídeo que eu responderei. Muito obrigada. Bem, nós vimos aí o ensaio de umidade. Agora, para fazer o ensaio de umidade, nós precisamos coletar o solo. Então, eu tenho a coleta de solo amolgado, ou seja, que esse tipo de coleta não tem como, por exemplo, eu determinar o peso específico, porque eu não tenho um volume definido. Aqui um outro tipo de coleta de solo amolgado. E aqui como se faz uma coleta de solo indeformado. Isso é levado para o laboratório. Nesse caso é possível fazer a determinação do peso específico natural. O índice vazio já é uma relação indireta. Ele é representado pela letra E e pode variar de 0,5 a 1,5.
A porosidade já é a relação do volume de vazios e o volume total. E a representação é a letra N, e varia de 30% a 70%. Já o grau de saturação também se determina indiretamente, representa-se pela letra S, é a relação entre o volume de água e o volume de vazios. Varia próximo de zero se não negligenciarmos a umidade higroscópica, até 100%. O peso específico dos sólidos é a relação entre o peso das partículas sólidas e o seu volume. Sua representação simbólica é dada por γS. Os valores se situam em torno de 27 kN por metro cúbico. Areias, por exemplo, apresenta 26,5 kN por metro cúbico. E argilas lateríticas, 30 kN por metro cúbico. O peso específico da água adota-se como 10 kN por metro cúbico, embora cálculo em laboratório considere a temperatura como variante desse parâmetro. A representação gráfica do peso específico da água é dada por um dígrafo, γW. O peso específico natural, ele situa-se em torno de 19 a 20 kN por metro cúbico, mas há casos, né, que você tem 21 kN por metro cúbico e também 10, mas em geral, por exemplo, argilas moles, você vai ter 14 kN por metro cúbico. Mas há casos aqui no norte de Mato Grosso que o solo é tão aerado que pode-se encontrar pesos específicos menor que 10. Isso é muito comum. Peso específico natural. O peso específico aparente seco ele é sempre menor que o peso específico natural. Tá? Então ele varia entre 13 a 19. Mas há casos de argila orgânicas que chega de 5 a 7 kN por metro cúbico. E a representação é γD. O saturado tem pouca aplicação prática, é representado por γSat. E o submerso é o peso específico efetivo do solo quando submerso. Sua representação é feita por γSub. E assim nós terminamos a primeira parte.